gente! Tudo bom? Tivemos um probleminha técnico aqui, isso aqui aconteceu comigo mais uma vez, a gente ficou sem áudio, não sei o que aconteceu, que ficamos sem áudio, mas a gente não desiste nunca, né? Nós somos brasileiros, não desistimos. E a gente vai começar aqui a live com vocês, com um tema que vocês adoram, que é tireoide. Então eu vou chamar o Dr. André e a gente vai recomeçar o vídeo, fiquem tranquilos, tá bom? Peraí, vamos lá. Vamos começar de novo. Cadê? A minha internet tá tudo ok? Doutor André, caímos. Sem problema. Interessante, eu fiz uma live na quarta-feira com a doutora Tainã sobre constelação familiar. Isso aconteceu bastante. Nós estamos com sobrecarga mesmo de sinal de internet. Hoje é Dia das Mães, a gente não pode esquecer isso. Então, a gente perde um pouquinho mesmo, mas vai dar tudo certo. Isso aqui faz parte dessa... Isso comigo aconteceu uma vez também numa live, a gente teve que reiniciar, mas sem problema nenhum. Então, vamos voltar, né? Vamos se apresentar. Então, gente, meu nome é Priscila, sou nutricionista esportiva funcional. Eu atendo no consultório aqui em São Paulo. Agora, pela liberação do Conselho Federal, nós temos agora a consulta remota, né? E eu amo tireoide, amo esse assunto. Tenho muitos clientes com disfunções tireoidianas. Tá crescendo, né, realmente. E aí agora, antes da gente dar uma introduzida aí no assunto mesmo, o doutor André vai se apresentar para vocês, né? E vai explicar um pouco essa questão da medicina ortodoxa, medicina integrativa. É com você, doutor, seja bem-vindo. Obrigado, Pri, agradeço pelo convite. Meu nome é André Castro, eu sou de Goiânia, sou médico com residência em clínica médica, mas com pós-graduação na parte de fisiologia hormonal e também pós-graduação em prática ortomolecular. Hoje eu procuro trabalhar não só com a clínica, mas com a integração desses dois conceitos, né, da fisiologia hormonal e da prática ortomolecular, juntando os dois contextos e dando com isso para o paciente, para o ser humano, uma abordagem mais ampla, até porque tem muitos conceitos que a medicina ortodoxa não aceita, e tem alguns conceitos muito importantes da própria medicina ortodoxa que valem muito quanto a gente fala em medicina dentro de um contexto geral. Então, o correto seria a gente associar os dois, e é o que a gente sempre faz. E é aquilo que a gente havia dito, né? Uma não anula a outra, pelo contrário, elas se complementam. Sim, e lembrando também, né, que nosso ao vivo hoje é no Dia das Mães, então parabéns a todas as mamães aí, as que estão esperando. E você tinha dito, André, no começo da outra live que deu um probleminha, que os problemas da tireoide são mais frequentes nas mulheres e que isso também pode impactar aí na fertilidade, né? Sem sombra de dúvidas. A problemática na tireoide, seja hipotiroidismo, seja hipertiroidismo ou tiroidite autoimune, né, Hashimoto, que é a principal causa de hipotiroidismo, são mais frequentes em mulheres do que em homens. No caso do hipotiroidismo, chega a 8 a 10 mulheres para cada um homem. E sem sombra de dúvida, existem mamães aqui, ou futuras mamães, né, pessoas que estão querendo engravidar, e a disfunção da tireoide, tanto para o hipo quanto para o hiper, especialmente o hipo, pode impactar diretamente na fertilidade, pode impactar em riscos de abortamento, pode impactar na saúde mental do bebê. Então, é extremamente importante que a gente faça o diagnóstico, seja de hipotiroidismo convencional, seja de hipotiroidismo subclínico, para que a gente possa trazer uma minorização desses riscos aí para a futura mamãe. Sem dúvida. Então é super preocupante para a própria mãe, né? E para o bebê também. Também, né? exatamente. Isso aí. Então vamos falar para o pessoal que tem muita dúvida também, né? Quais são os nutrientes que são essenciais para a saúde tireoidiana? Então, Pri, eu vou citar alguns aqui, né? E aí depois vou deixar você falar, porque é bem da sua área, essa área de nutriente.
mas eu vou falar de alguns assim que são essenciais mesmo. Selênio é um micronutriente essencial, o próprio zinco, vitaminas A, vitamina C, vitaminas do complexo B, a própria vitamina D, Uhum. o aminoácido, né, a L-fenilalanina, que vai se transformar em tirosina, e a tirosina é essencial para a síntese dos hormônios tiroidianos. O iodo, a gente não pode esquecer disso, porque a tirosina, que é o aminoácido, vai se ligar ao iodo para formar os hormônios tiroidianos. Então, esses são os nutrientes assim que os mais importantes. Existem outros, sem sombra de dúvida. E aí, agora Sim, eu vou devolver para você falar um pouquinho desses nutrientes que está bem dentro do seu sim. contexto de nutrição. As pessoas sempre associam tireoide com iodo, né? Então fica, parece que a gente só precisa realmente de iodo. O iodo realmente ele é super importante para a saúde tireoidiana. E o que a gente vê é que as pessoas imaginam, às vezes erroneamente também, através de vídeos no YouTube, né, que são postados, de que o iodo ele é sim super importante, mas que todo mundo deveria suplementar o iodo para não ter problema na tireoide e para ajudar no tratamento de quem já tem disfunção tireoidiana. É nesse ponto que eu quero chegar, porque o iodo é algo bem delicado e que eu queria explicar isso para vocês. Sim, o iodo ele é fundamental, como o doutor André falou, mas o que a gente sabe é que a sua deficiência, assim como o excesso de iodo, ele vai impactar negativamente na saúde da sua tireoide. Então, quando a gente vê Lugol, que vocês veem às vezes em vídeos no YouTube, muitas vezes até assinado por profissionais da área da saúde, que é importante, que tem que tomar, que previne câncer e isso, gente, vocês têm que ter muita cautela em relação a isso. Né? E minha prática clínica, infelizmente, eu vejo pessoas chegando com a suplementação de iodo, né? Quer dizer, parte da premissa de que essa pessoa tinha uma deficiência para usar, mas que não foi analisado previamente se essa pessoa realmente tinha deficiência e se essa deficiência não poderia ser corrigida de uma outra maneira, com consumo maior de algas, né? Enfim, tem outras fontes de iodo na dieta, de peixes, próprio iogurte, tem muita coisa. E isso que eu quero alertar para vocês e que com certeza o doutor já viu isso na prática clínica. Pessoas que desenvolveram Hashimoto, ou seja, uma doença autoimune da tireoide, pessoas que já tinham aquele gene ali, né, estava quietinho, mas fez uma suplementação errada de iodo e desenvolveram o Hashimoto. Pessoas também que tinham Hashimoto e pioraram depois do uso do Lugol, que aí uma gotinha já vai ultrapassar demais a quantidade. Conta um pouco pra gente, André, não é isso mesmo que você vê na prática? Muito e interessante. Essa é uma das abordagens da medicina funcional que eu não concordo, certo? Até porque nunca Exato. conseguiram justificar isso de uma forma assim bastante clara. É interessante porque o nosso organismo ele necessita de microgramas de iodo, né? E quando a gente fala em Lugol, a gente está falando em miligrama, ou seja, uma concentração 1000 vezes maior. Então, o excesso de iodo, ele acaba com a tireoide. Tanto é que o iodo, ele é utilizado em alguns casos de hipertiroidismo para gerar hipotiroidismo. Quando você dá o iodo para o paciente, né, com uma tiroidite autoimune ou mesmo com um paciente hipotiroideu, a chance de você aumentar ou agravar o problema é muito grande. Então, o uso do Lugol é um uso que eu não vejo justificativo. A Organização Mundial de Saúde recomenda a suplementação de iodo entre 100 a 300 microgramas por dia. Por É uma dia. suplementação que nós conseguimos na nossa alimentação, ainda que não comamos, né, peixes ou algas, porque o sal já é iodado. A questão Tá. do fato de a gente consumir sal, a gente já garante a questão da suplementação. O que eu vejo as pessoas normalmente justificando o Lugol, a maneira que elas justificam, eu não consigo até hoje aceitar, até porque não tem trabalho científico. A primeira justificação é que o solo brasileiro é pobre em iodo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O solo brasileiro
quando a gente fala em Brasil, a gente está falando um país de dimensões continentais. É importante que a gente compreenda isso. Existem alguns pontos no Brasil que realmente são carentes em iodo, certo? Outros, nós temos iodo em excesso. Quando a gente fala num Brasil global, a gente encontra até mais excesso do que falta. Sim. Então, a suplementação ela já seria meio que desconfigurada por aí. Uma outra alegação para o uso de Lugol é que os metais do mesmo grupo do iodo na tabela periódica, como bromo, cloro e o flúor, são metais que se ligariam aos receptores da tireoide, não deixando com que o iodo atuasse. Isso poderia causar disfunções tiroidianas. Apesar de serem metais menos pesados do que o iodo, isso faz um sentido relativo, mas nenhum trabalho conseguiu provar que isso realmente aconteça ao ponto de impactar de forma negativa a saúde tiroidiana. Então, uma outra, um outro conceito, que a tireoide só vai usar aqueles, no máximo, 300 microgramas que ela precisa, que o restante vai ser utilizado pelas mamas, etc. e tal. Também não tem justificativa científica até agora. Então, quando você não tem nenhuma justificativa científica, né, nada comprovado cientificamente, o bom senso indica, não use. Não use. Exato. Tinha justificativas realmente eficazes, aí sim, tudo bem. Mas quando você não tem... então, a minha política é não usar Lugol. Eu costumo usar iodo em doses mínimas para pacientes fazendo trabalho de pacientes gestantes. Então, muitas vezes, 100, 200 microgramas, né, no máximo, mas normalmente 100 microgramas já é suficiente para pessoas que estão grávidas, e a gente dá porque aumenta um pouquinho essa demanda. Então, como eu disse aquela hora, né, há pouco, que as recomendações da Organização Mundial de Saúde, elas oscilam entre 100 e 300 microgramas. 300 microgramas mais para gestante. Para pessoas gestantes um pouco mais baixo. Isso, então como o doutor falou, a necessidade para gestante, né, de iodo é um pouquinho maior, né, o que ainda não justifica o uso do Lugol, a gente pode suplementar de uma outra maneira, como ele falou, e reforçando para vocês, gente, tem trabalhos a nível nacional, com população de São Paulo e Brasil, que já comprova, trabalhos muito bons, que já comprovam que a população está mais para ter um excesso de iodo, tá, do que para ter uma deficiência de iodo. Então a gente tem que levar esses trabalhos em consideração, porque eu acredito que esse consumo aí abusivo de Lugol, muitas vezes sem prescrição médica, né, porque a gente sabe que é mais sério ainda, vai culminar em um número maior ainda, breve, de problemas de tireoide, Hashimoto, um monte de disfunção, tá? Tireoidites. Então, fiquem atentos a isso e conversem com o médico, mas abram a mente de vocês, tá? Sobre isso e avaliem. Pô, será mesmo que eu tô deficiente? Fiz exame para isso? Não fiz? É um ponto a se questionar. Então, a ideia aqui também é que vocês abram a cabeça, sejam mais críticos, tá bom? Com o que vocês veem, com vocês de prescrição, com o profissional da área da saúde, que nós somos da saúde, né, doutor? Da doença. A gente quer que o cliente melhore, previna e ajude no tratamento. Nunca piorar, né? Com certeza. E é interessante, né, Pri, uma coisa assim que é interessante a gente colocar, a dosagem de mineral, normalmente no sangue, é uma dosagem que não ela não traz aquela repercussão verdadeira, porque sangue é via de passagem, certo? Exato. A gente transporte, não reflete exatamente o que está acontecendo dentro da célula. Então, por exemplo, quando você dosa selênio, você dosa um zinco no sangue, nem sempre você deve levar isso em consideração plena, porque ali é uma via de passagem, não é uma via de transporte, não significa que aquilo que está acontecendo no sangue exatamente reflete o que acontece dentro da célula. Então, existem outras ferramentas, né, como a dosagem na urina, ou a dosagem na própria saliva, ou no cabelo, que nos dão a possibilidade de avaliar esse status intracelular de uma forma muito mais adequada do que no sangue, certo? Então, fica aí
esse alerta, né? Porque tem pessoas que falam assim, eu dosei iodo no sangue. Não, peraí, não vale. É importante que você dose na urina, é interessante que você dose na Exato. saliva, né? Para a gente saber exatamente como que está isso aí. Exatamente. E um outro nutriente também que você citou, que é super importante para a tireoide, né? Além do iodo, é o selênio. E ele também eu vejo como um nutriente que na corda bamba, né? De mais vai dar problema. De menos também vai dar problema. Então, como o iodo é um pente fino que a gente acaba fazendo na prática clínica, mas que pode piorar muito a saúde do paciente, né? Ou pode piorar demais, tá? As condições prévias já apresentadas. E o que eu vi muito nos Estados Unidos, doutor, são aqueles thyroid complex, né? Que eles vendem ali com cheio de iodo, quer dizer, você tem um problema de tireoide, você vai direto naquele suplemento e cheio de selênio. E eu também concordo que a medicina funcional nesse ponto também eles são fãs de uma suplementação mais selênio. Eu, particularmente, eu não gosto. Né? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito bem isso em termos de dieta, tá? A você já suplementar o seu cliente com selênio quelado, selênio metionina, que a gente sabe que tem uma absorção muito boa, porque pode dar problema, né, doutor? O excesso também de selênio, né? Não tenha dúvida disso. É interessante, né, Pri, porque o que a gente pode falar um pouquinho, até ampliando um pouquinho esse contexto. Existe uma tendência hoje de se suplementar tudo, e eu não vejo isso como uma prática necessária quando a gente vai falar, grosso modo, não seria bem assim. O que é importante a gente ter em conceito? Nutrição, né? Nutrição. O que a nutrição vai nos trazer? Ela vai nos trazer nutrientes. Então, o primeiro passo, quando a gente quer ter uma saúde ampla, a gente precisa, na verdade, apelar para a nutrição, para a adequação da nutrição. Então, por quê? Porque nos alimentos nós normalmente encontramos praticamente todos os nutrientes adequados para nos trazer a saúde que a gente precisa, inclusive a otimização da saúde. E hoje a gente vê, e você vê até mais do que eu, porque é bem a sua área mesmo, como nutricionista, as pessoas elas buscam os alimentos como elas desvirtuaram, na verdade, o papel dos alimentos. Elas buscam os alimentos como fonte de prazer no paladar, fonte de prazer no olfato, mas elas esquecem que a principal razão dos alimentos é, em primeiro lugar, trazer energia para nos manter vivos. Em segundo lugar, trazer os nutrientes para manter a nossa saúde, porque o corpo é formado de nutrientes. Então, para a gente falar em suplementação, a gente precisa, em primeiro lugar, falar em nutrição, ou seja, deixa eu comer melhor primeiro, deixa eu melhorar a minha alimentação, para depois eu começar a falar em suplementação, não é isso? Então, é um aspecto muito importante. Quando a gente fala numa nutrição adequada, a gente vai oferecer aquilo que o nosso organismo precisa, ou seja, selênio na dose certa, a gente vai oferecer zinco na dose certa, vai oferecer iodo na dose certa. Agora, quando a gente come muito errado, a gente começa a querer falar em suplementação. E muitas vezes, ao você destruir com alimentação, né? Ou seja, tendo uma alimentação errada, mesmo que você faça uma suplementação, você não é capaz de ter uma saúde plena, né? Então, uma alimentação muito inflamatória, ela vai acabar desfazendo aquilo que a alimentação, aquilo que a suplementação acaba tentando ajustar. Então, o próprio nome diz, é suplemento. Suplemento você só usa quando, em verdade, você está com uma carência de algum nutriente que a alimentação não conseguiu te trazer, certo? E a gente vê isso muito, as pessoas querem usar iodo em dose alta, querem usar selênio em dose alta, e não é uma coisa assim muito interessante, até porque a gente sabe, né, Pri, na castanha do Pará a gente encontra selênio suficiente para poder fazer essa suplementação que a gente precisa. Né? Sim, acompanhar, né? E sempre acompanhar, ver como é que está esse cliente. E claro, também não se anula os exames laboratoriais, que é uma ferramenta super importante para nós, profissionais da área da saúde.
mas infelizmente as pessoas realmente acham que só suplementar já estaria ok, já estaria 100% e esquecem de mudar a alimentação e tudo que envolve hábitos de saúde, né? A gente sabe que a tireoide, ela pode ser impactada por estresse físico, mental, emocional, desbiose, que é isso que eu queria chegar para falar com você, né? Por que será que tanto se tem hoje mais pessoas, né, com problemas tireoidianos? Então a gente vai bater um papo sobre isso. Eu acredito que os diagnósticos estão sendo feitos, estão sendo mais assertivos aí, as pessoas estão buscando mais os médicos, então os diagnósticos estão sendo feitos, né? Ninguém sabe se tem, precisa tratar se não sabe se tem, né? Um hipotireoidismo, clínico ou subclínico. Eu acredito também o excesso de iodo, né, em termos populacionais aqui Brasil, o excesso de iodo, e eu também acredito que excesso de toxinas ambientais, como os agrotóxicos, infelizmente, o nosso país é número 1, né, no uso de agrotóxico, e isso interfere sim a nossa saúde tireoidiana, e eu também acho que o intestino, né, então problemas intestinais, desbiose, hiperpermeabilidade, que é causado por tantos fatores, isso também está aumentando, né, esses diagnósticos aí, esses problemas tireoidianos. O que você acha? Qual também a sua visão sobre isso? Por que está aumentando tanto? Eu acho isso perfeito. É interessante, assim, que a gente tem trabalhado hoje, está aumentando bastante, que a gente tem trabalhado mais à luz da fisiologia e temos buscado também, quando vamos fazer uma avaliação de check-up, solicitar mais os exames, né? Anteriormente, os exames de tireoide eram solicitados à luz da medicina ortodoxa. Aí eu vou fazer uma disparidade, vou separar uma da outra. À luz da medicina ortodoxa, você deve fazer exames de avaliação tiroidiana a partir de 35 anos, uma vez a cada 5 anos, mas normalmente só o TSH. Na medicina ortodoxa, isso deixa um pouco a desejar. Hoje, pelo aumento de médicos que trabalham mais com fisiologia, com a medicina funcional, a gente tem visto uma solicitação um pouco maior de exames dentro do âmbito tiroidiano, estendendo essa avaliação não só ao TSH, mas ao T4 livre, ao T3 livre, aos anticorpos antiroidianos. E com isso a gente acaba também, muitas vezes, com ultrassonografia da tireoide, especialmente quando há palpação no consultório, a gente sente que existe alguma possibilidade de nódulo, um aumento do volume da glândula. Então, as avaliações elas se tornaram um pouco mais presentes, mas a gente tem que entrar nesse ponto que você falou, que é extremamente importante. Se a gente for parar para analisar a nossa alimentação, eu vou dizer assim, nos últimos 70 anos, nós passamos a ter uma alimentação muito industrializada. E essa industrialização da alimentação, ela acaba nos agredindo não apenas com processos inflamatórios, com processos oxidativos, mas também com uma alteração nessa flora microbiana intestinal. E esse é um processo que vai gerar uma inflamação inicialmente local, posteriormente uma inflamação sistêmica, aquilo que você falou, hiperpermeabilidade, ou seja, começa a haver um aumento da distância entre uma célula e outra, permitindo a vazão, né, a passagem de elementos que não deveriam passar pela corrente sanguínea, para a corrente sanguínea. Isso gera um estímulo do nosso sistema imune. Esse sistema imune excitado, estimulado, isso pode agredir desde que a pessoa tenha uma predisposição para um ataque à tireoide, mas não só à tireoide. Pode acontecer lesões em outros órgãos-alvo, como articulações, como a própria pele, etc. E tal. Então, a gente tem visto muita disfunção intestinal, aumentando essa incidência das desordens tiroidianas e outras doenças autoimunes em geral. E a gente precisa falar que não é só o intestino, né? Com o processo de envelhecimento, isso já está bem documentado hoje, o nosso organismo ele começa a diminuir a secreção de ácido clorídrico, ele começa a diminuir a secreção de enzimas digestivas, o que dificulta o processo da digestão.
Então, quando a gente fala, né, voltando um pouquinho do que eu disse agora há pouco, dos nutrientes, é muito importante que a gente fale que existe uma sequência importante a ser avaliada. Quando a gente fala num processo digestivo, a gente não pode falar só nos nutrientes. De repente, a gente tem nutrientes excelentes. Mas se não tiver uma boa mastigação, se não tiver uma boa digestão, se não tiver uma boa absorção, esse processo não vai ser nada. Do que adianta você ter nutrientes se você não consegue digerir? O que adianta você ter nutrientes se você não consegue absorver? Então, o processo quanto todo, ele precisa ser visto. É muito importante, isso é como se fosse uma orquestra sinfônica. É muito importante que essa orquestra esteja afinada, porque se o intestino não estiver afinado para poder absorver, esses nutrientes eles não vão entrar e não vão exercer o papel deles. Se o nosso estômago não estiver produzindo ácido clorídrico adequadamente, não vai haver digestão. Então, o processo de absorção já fica comprometido. Então, isso é muito importante, né? Soma-se a isso a questão do que você relatou, agrotóxico em excesso que agride muito essa flora bacteriana, metais pesados, né? Ou seja, a gente come, quando vai comer peixe, fala assim, poxa, estamos comendo um alimento super saudável. Mas a maioria dos peixes nossos eles estão contaminados com mercúrio, que vem do garimpo, né? Infelizmente, a poluição ambiental, os xenobióticos, né, no plástico, outros N elementos da natureza, isso acaba agredindo o organismo como um todo e causando inflamação. Sim. Sim, e obviamente vai afetar a nossa função tireoidiana aí diretamente, né? Isso a gente já sabe, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as toxinas ambientais. Todos os meus clientes sabem, né? Eu sempre foco aí na questão dos orgânicos, e de tentar, né, buscar ali quais são as outras fontes dos xenobióticos na dieta, que às vezes a gente descobre numa consulta, num exame, você vê lá um SHBG alto ali no homem, você começa a investigar, ou ver também uma disfunção, né, um TSH com tendência para subir, os T3, T4 já caindo, você fala, o que está acontecendo aqui? E aí você pega pessoas que estão aquecendo comida no micro-ondas com recipiente plástico, tomando café em copinho plástico. Como é que você toma café no teu trabalho? Então, são coisas que a gente tem que estar muito atento na anamnese, que faz muita diferença no dia a dia daquela pessoa, não só para tireoide, mas para tudo, para a saúde hormonal, para fertilidade, tanta coisa, para sistema nervoso, né, que a gente já sabe. Então, perfeito, e eu acredito exatamente nessa linha aí de pensamento. E você acabou citando, André, a questão do TSH, né? Então, o TSH geralmente era usado, né? Era o único exame que era solicitado para avaliar a função tireoidiana e a gente sabe que não é suficiente, né? Então vamos entrar agora na parte de exames laboratoriais. Nós temos TSH, T3, T4, como aquele básico do básico do básico, né? E a maioria realmente só pede TSH e T4, que é o que eu vejo na minha prática clínica. Então eu queria que você falasse da importância da gente fazer um complemento, né? Um screening melhorado, né? Da função tireoidiana, quais os exames que geralmente você pede. E eu quero fazer já a pergunta, se a gente deve confiar cegamente nesses valores laboratoriais aí. Então agora é com você. Interessante, essa pergunta ela é ótima, eu te agradeço por ter feito ela. O que a gente tem visto hoje, infelizmente, dentro de um contexto das ciências da saúde, são as pessoas tratando o exame, certo? Elas esquecem que na frente delas existe um ser humano que está ali sentindo um monte de coisa, falando para você, doutor, meu cabelo está caindo, meu intestino está preso, minha pele está seca, eu estou com dificuldade de concentração, raciocínio, eu estou cheio de problema. Aí o que é que acontece? Você olha para os exames ali laboratoriais, né? Muitas vezes eles estão dentro da normalidade. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Eu trouxe até, eu vou pegar aqui, desculpa, eu vou abaixar só um pouquinho. Pegue. Vou mostrar isso aqui para os nossos ouvintes, que eu acho que é muito interessante. Mas as pessoas, os colegas olham para os exames e falam, não, seus exames estão normais, você vai buscar um psiquiatra que seu problema é de cunho psiquiátrico. Ou você está deprimido. É sempre assim. Então, quando você não acha uma justificativa em exames laboratoriais, você acaba colocando a
a justificativa naquilo que você não conhece. Então, normalmente, é sempre causas psicoemocionais. E o primeiro passo, quando a gente pega um paciente, a gente tem que valorizar os sintomas, né? Ou seja, por isso a anamnese ela é extremamente importante. Seja a anamnese nutricional, seja a anamnese médica, é o passo mais importante. Em primeiro lugar, tratar o doente, não tratar os exames. Em segundo lugar, a questão, quando você avalia apenas o TSH, você, na verdade, perde um lapso, uma lacuna para fazer diagnósticos mais precisos, porque pode demorar muito tempo para o TSH começar a alterar. Então, pequenas oscilações dos hormônios tiroidianos, do T3, do T4, podem não alterar inicialmente tanto o TSH e já causar sintomas, né? E aí existe isso aqui que eu queria mostrar, não sei se vai dar para as pessoas verem. Isso aqui, Põe na mais verdade, pertinho. é um gráfico que a gente chama muito de legal. curva de Gauss. A curva curva de de Gauss. Gauss é um gráfico, é interessante a gente falar para as pessoas que é um gráfico estatístico, não é um gráfico que tem que ser visto ou inserido a rigor. Então, quando a gente define valores de referência laboratorial, o que é que a gente está colocando? A gente está colocando valores estatísticos dentro de um desvio padrão. A gente encontra aí praticamente a maioria dos casos normais. Mas a gente precisa entender que quando a gente fala em exames, a normalidade nem sempre significa a idealidade. Existe uma diferença grande entre estar dentro do normal e estar dentro do ideal, certo? Então, a curva de Gauss, ela marca muitas vezes os padrões de normalidade, mas não os padrões de idealidade. Então, vamos citar aqui só como um exemplo, o TSH. O TSH, em laboratórios, eles costumam variar de 0,3 a 5,5. Alguns laboratórios até 6, 6,5. Se você analisar, nós estamos falando em casas decimais, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Não é possível que uma pessoa aceite que o 0,3, quem esteja com 0,3 ou próximo a 0,3, tem exatamente o mesmo funcionamento orgânico de quem está com 5, 5,5. Muda muita coisa, muda sinais, muda sintomas. Então, as pessoas, elas com 0,3, 0,4, 0,5, muitas vezes não está sentindo nada. Agora, as pessoas com 4,5, 5, muitas vezes sim, está sentindo aí. Pode até não ter sintoma clínico, mas já vai apresentar uma certa alteração nas taxas de colesterol, etc. e tal. Então, a gente precisa tentar achatar isso e buscar a idealidade. Em primeiro lugar, anamnese, sintomas clínicos. Em segundo lugar, buscar o ideal dentro dos exames. Em terceiro lugar, respondendo àquilo que você falou, que você perguntou, ampliar essa questão de avaliação, porque o TSH jamais vai ser apenas um único mecanismo capaz de nos demonstrar o que está acontecendo com a função hormonal. Então é importante, TSH, são os exames que eu peço, TSH, o T4 livre, que é a fração livre do hormônio, aquela fração que entra para dentro da célula, o T3 livre, né? Que é o hormônio ativo, a gente pode até falar disso daqui a pouquinho, porque por isso é importante, né? Porque o T4 ele precisa ser convertido em T3 e é o T3 que faz a ação intracelular, então o T3 é importante ser solicitado. Os autoanticorpos, como a antiperoxidase tiroidiana, a antitireoglobulina, o TRAB, né, quando se suspeita aí de um hipertiroidismo, ele pode até alterar também no hipotiroidismo, mas normalmente ele é mais um marcador de hipertiroidismo, que é os anticorpos anti-TSH, e a ultrassonografia. Normalmente, esses exames são exames de screening. Se, por exemplo, a ultrassonografia me mostra um nódulo, e esse nódulo aí
acima de 0,7, dependendo das características, a gente tem que fazer punção por agulha fina. Em alguns casos de tiroidismo também tem a cintilografia tiroidiana. Mas, de primeiro momento, só esses exames que eu citei primeiro, eles são suficientes. Sensacional. E eu lembrei de mais uma coisinha aqui. Dentre os nutrientes que são essenciais para a tireoide, gente, que a gente também consegue avaliar pelos exames, isso é bem legal, além da anamnese, é o ferro. O ferro é super importante para a conversão do T4 para o T3, que daqui a pouco o doutor vai explicar para vocês o que é esse T3 que a gente fala tanto, né? Reservas baixas de ferro, gente, aumentam o T3 reverso, que aí o doutor vai explicar para a gente o que é esse T3 reverso, o que a gente consegue avaliar. E a gente sabe que a deficiência de ferro e a anemia ferropriva ainda é muito presente na nossa população, muito comum em crianças, né? E mulheres também, mulheres que menstruam, né? Tem baixa ingestão de ferro na dieta, principalmente carnes, sabendo que ferro também tem em outras fontes, tá, gente? Eu também não como carne, mas eu garanto minhas fontes vegetais e eu também me suplemento um pouquinho, senão meu ferro ele cai, né? Para questão de atividade física, se a mulher faz alguma atividade mais de corrida, enfim, tem aquela hemólise, né? Também nos homens a gente consegue ver uma ferritina também mais baixa em alguns, mas bem menos. Na mulher é muito mais comum. E ferritina baixa, né? Um status ruim de ferro, gente, vai impactar na saúde tireoidiana. Então, se você quer evitar problemas tireoidianos, ou se você já tem um problema tireoidiano e está tratando, a gente tem que garantir um bom status de ferro. E para isso, um outro exame que a gente também solicita na nossa prática clínica, né, doutor? É a própria ferritina, a saturação de transferrina. São os básicos e aí vai, né? Dependendo de como tiver essa pessoa, o processo inflamatório, a gente pede outros ali para ter a certeza. Mas uma anamnese nutricional, garantindo ali uma boa absorção, né? Corrigindo desbiose, permeabilidade, já vai ajudar bastante. Mas eu recebo muito no consultório problemas tireoidianos que estão difíceis de tratar, difíceis de estabilizar, Hashimoto que não entra em remissão, também por uma deficiência de ferro. Né? Então, se quiser falar sobre isso também, fale, doutor. Explique pra gente essa questão do T3 reverso. O que é isso que todo mundo fala? Pô, mas nunca me pediram esse exame. O que é isso? Então, o T3, na verdade, a tireoide, quando ela vai produzir hormônio, ela produz dois hormônios. Na verdade, a tireoide ela produz 4 hormônios. Ela produz o T1, o T2, o T3 e o T4. Na verdade, o T4 é a somatória do T1 com o T2, esse é o T3, e o T4 é a somatória de 2 T2. Então, ela vai sintetizar o T1, que é a monoiotironina, e sintetiza o T2, que é a diotironina, ou seja, a molécula de tirosina, a tirosina com uma molécula de iodo dá o T1, ou com 2 moléculas de iodo dá o T2. O T1 juntando com o T2 forma o T3 e 2 T2 juntando forma o T4. Quando a gente fala em função tiroidiana, o T4 ele é 100% produzido na tireoide. 100%, todo T4 circulante no corpo é produzido na tireoide. Mas só de 10 a 20% do T3 produzido no corpo ele vem da tireoide, certo? A esmagadora maioria do T3 ele é sintetizado na periferia, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então, quando a gente fala em T4, ele é 100% produzido na tireoide. Desses 100%, 80% a 90% dos hormônios produzidos na tireoide é T4, 10% a 20% T3. Esses hormônios caindo na corrente sanguínea, especialmente o T4, ele se liga a uma proteína de transporte chamada globulina transportadora de hormônios tireoidianos para serem levados até os tecidos aonde ele vai exercer ação. É interessante que a gente fala, que a gente precisa ter em mente, que o hormônio é um mensageiro químico, ele vai transmitir uma informação definida pelo cérebro, captada pelo cérebro, para um ou vários tecidos-alvo. Então, ele cai no cérebro, transportado até os tecidos-alvo, e dentro do tecido-alvo, ele exerce o papel dele. Então, para vocês começarem a entender o tanto que a coisa não pode ser só exame laboratorial, precisa ser clínico. Quando você tem problemas, como alguns medicamentos, né, problemas congênitos, ou mesmo algumas deficiências, por exemplo, no fígado, que interferem na síntese ou na liberação dessa proteína de transporte, a gente já começa a ter problema, certo? Não impacta
nos exames laboratoriais. A produção de T3, muitas vezes, está normal, a produção de T4 está normal. Então, o problema está na ligação desse T3, desse T4, com o seu transportador. Então, aí a gente já começa a ter um problema. Espera aí, eu tenho níveis normais de TSH, de T3 e de T4 e estou tendo sintoma. O problema pode começar a um nível desse transportador, certo? Verdade. Quando a gente não tem problema no transportador, a gente pode ter problema no acoplamento do hormônio com o receptor, né? É um sistema que funciona como se fosse chave e fechadura. Então, o hormônio é como se fosse uma chave, ele se liga numa fechadura e nessa fechadura vai gerar um sinal nuclear específico para uma síntese de uma determinada proteína, um processo que a gente chama de transcrição e translação. É um processo onde vai sintetizar uma determinada proteína. Então, na medicina funcional, a gente reconhece um tipo de hipotireoidismo que não é reconhecido na medicina ortodoxa, que é o hipotireoidismo tipo 2, ou seja, uma deficiência nesse acoplamento de receptor. Então, também todos os exames são normais, mas as pessoas acabam sendo portadoras de hipotireoidismo. Mas voltando um pouquinho à pergunta, como eu disse, 80 a 90% dos hormônios produzidos na tireoide, eles são T4, e 10 a 20% só T3. Só que o que acontece? O hormônio que vai ligar nesse receptor é quase 100% T3. O T4 se liga muito pouquinho, é quase 100% T3. Então, como não é a tireoide que produz adequadamente esse hormônio tiroidiano, e sim uma conversão periférica, ou seja, o T4 ele vai perder uma molécula de iodo para se tornar T3 na periferia intestinal. Se você tem determinadas situações, determinadas circunstâncias que impedem essa conversão adequada, e o selênio é um desses fatores, porque a enzima que faz essa conversão T4 para T3 se chama deodinase. A deodinase, nós temos a deodinase 1 e 2, né? Que são selênio dependentes. 20% da transformação do T4 para o T3 ocorre através da deodinase tipo 1 e os outros 80% deodinase tipo 2. Essas duas enzimas, elas são selênio dependentes. Então, elas são zinco dependentes também, mas numa menor escala, e também vitamina D dependente. Então, se você tiver algum problema nesse processo de conversão T4 para T3, o que vai acontecer? Você vai ter níveis normais de T4, só que não T3. Aí está um outro problema que a gente vê muito. Os próprios colegas da medicina ortodoxa pedem muito TSH e T4 livre e esquecem o T3. E aí o que acontece? O que acontece? A gente muitas vezes não tem T3, que é o hormônio que se acopla ao receptor e que vai gerar a necessidade da síntese de uma determinada proteína. Então você acaba não tendo aquela sinalização. Então T4 está normal, TSH normal, e a pessoa está lá na sua frente sentindo um monte de coisa, certo? Sob determinadas circunstâncias, agora para a gente poder encerrar essa informação, sob determinadas circunstâncias, né, como a gente já citou até, deficiência de selênio, vitamina D, alguns medicamentos, um processo inflamatório ou mesmo processos congênitos, essa conversão ela não se dá de uma forma adequada. Aí entra em questão a deodinase tipo 3, que é a enzima que converte o T4 para T3 reverso. Existe uma perda de iodo também, só que numa posição isômera diferente, né? Que é a posição 5 e não 5', como acontece quando você converte o T4 para T3. Então, existe uma perda de iodo numa posição diferente, convertendo esse T4 em T3 reverso. O T3 reverso, é importante que a gente fale, ela é inativa, ele é uma molécula inativa, ou seja, ele não consegue sinalizar a célula sobre a necessidade de uma síntese proteica. Então, a gente pode ter uma atividade. Isso acontece muito frequentemente nesses
nos dias atuais, pelo estilo de vida que a gente acaba tendo. Então, isso Sim. aí é o T3 reverso. E a dosagem do T3 reverso, em muitos casos, né, na esmagadora maioria dos casos, é interessante. Também é algo que a maioria dos médicos não pedem, infelizmente. Não. E ficam bravos quando eu, como nutricionista, preciso que eles carimbem, né, para o cliente poder fazer enfim, pelo plano, mandam um recado, ficam bravos, não querem pedir T3, não querem pedir T3 reverso. Eu falei, não tem problema, vamos fazer então do nosso jeito. E muitas vezes o cliente até tem que pagar, né, do bolso para isso. E eu falo, gente, não era melhor a gente se unir, não era melhor a gente se conversar, né? Porque para mim é super importante e eu vejo na prática clínica exatamente isso. Muitas vezes o T3, T4, TSH normais, T3 baixo e o T3 reverso alto. A gente faz também essa relação, né? Essa razão aí, T3 livre, T3 reverso, a gente consegue ver também como é que tá. E é uma pena, mas graças a Deus tem profissionais aí como você que tem essa visão e tantas pessoas maravilhosas, né? Que conseguem trabalhar super bem com isso, mas é uma luta, assim, é um desafio, né? E falando um pouco desse T3, doutor, que então, assim, deu pra gente entender, né? Que o T3, ele é o hormônio ativo, digamos, é aquele que realmente vai entrar ali na chave fechadura, vai causar aquela cascata toda que a gente precisa para poder fazer toda a ação no nosso corpo, né? Então a gente sabe que é super importante. E a gente vê que tem pessoas que são tratadas só com o T4, tem o problema de tireoide, vai receber um T4. E tem pessoas que são tratadas com T4 e com o T3 também, né? Quando que a gente pode usar o T3, assim, um hipotireoidismo? Me fala um pouco da sua visão sobre isso, que vai ajudar muita gente aqui. Esse é um dos assuntos mais controversos que tem. Só voltando um pouquinho no que você falou, Pri, eu vou só fazer uma colocação com essa questão de exames laboratoriais. O que acontece hoje? Hoje, infelizmente, a medicina ela se viu escravizada pelos planos de saúde. E nós temos, na verdade, uma cota por especialidade que a gente pode solicitar exame. Quando você começa a solicitar exame demais, né, os planos de saúde eles já te chamam lá para poder te perguntar por que você está solicitando exames que são desnecessários. Aí eles usam a questão ortodoxa mesmo, né? O que vale é a medicina ortodoxa, o que está colocado e definido é só a TSH que você tem que pedir a cada 5 anos, etc. E tal. Então, eles acabam te chamando no convênio. E se você não conseguir se justificar muito bem, eles podem mandar, inclusive, para o Conselho Regional de Medicina e o Conselho te chamar. Eu já vi colegas aqui respondendo no Conselho, porque o plano de saúde indicou que ele pedia exame demais e ele tem que responder uma sindicância por conta disso. Então, por isso, colegas, muitas vezes, reclamam. Acho que você não sabia disso, né? Colegas, às vezes, reclamam de pedir alguns exames aí que não fazem parte daquele trial normal, né? E pelo plano de saúde, justamente por conta disso. Então, infelizmente, isso existe. Mas voltando à questão da sua pergunta, esse é um dos temas mais controversos que existem, né? Quando a gente pega a medicina ortodoxa ela aceita, na verdade, a questão do uso do T3 em casos assim, extremamente distintos, casos extremamente raros, onde você possa ter um polimorfismo genético da enzima deodenase tipo 1 e 2, que não é capaz de converter o T3 em T4. Ou seja, aquilo que você fez, tudo que você poderia fazer dentro da prática clínica com o T4 não surtiu efeito, aí você pode suplementar com o T3. Certo? A gente vê isso dentro da medicina ortodoxa. Só que na própria medicina ortodoxa a gente não vê uma recomendação. Eu estava estudando até antes da nossa live os pareceres da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. É interessante que eu vi um parecer que me assustou. Isso me assustou mesmo. Tem tudo a ver com você. Não existe uma dieta capaz de melhorar sintomas de hipotireoidismo, tireoidismo.
quando se fala em dieta, isso é bobagem. Gente, é bobagem para quem não conhece. Para quem não conhece nutrientes, para quem não conhece a, de nutrição, vai ser sempre uma bobagem. Então, eu costumo dizer o seguinte, que infelizmente, a Faculdade de Medicina, nós não temos, os médicos não têm a matéria de nutrição, que vocês têm, assim, 5 anos de faculdade, 4, 5 anos de faculdade, vocês têm, estudam nutrição a fundo. Dentro da medicina, a gente não estuda nem 1 hora de nutrição. Então, quando você fala em nutriente como síntese para o organismo, o que acontece? Quando a gente fala em nutriente para formar tudo, muitos colegas dizem que isso é bobagem, isso não tem respaldo científico. Por que não tem respaldo científico? Qual que é o laboratório que vai patrocinar em milhões, ou às vezes até bilhões de dólares, uma pesquisa científica para um algo que ele não pode patentear? Então, não vai ter pesquisa científica mesmo. Como que você patenteia nutriente? Você não tem condição de patentear nutriente. O nutriente está presente nos alimentos, não é indústria farmacêutica, é indústria alimentícia. Lógico. Então, falam e justificam que não existe respaldo científico. Então, essencialmente, a gente acaba entendendo muito isso aí, né? A gente acaba vendo muito isso. Eles falam que não existe uma dieta e a gente que trabalha com funcional sabe que existe e muito, muito, muito importante a dieta num tratamento. Você usou um termo que é excepcional, que é remissão de Hashimoto. A gente consegue realmente remitir Hashimoto com uma melhora do estilo de vida, melhora de uma alimentação menos inflamatória, com trabalho do intestino, etc, etc, etc. Então, a gente consegue trabalhar muito isso, fazendo, pode até não curar, mas a gente consegue remitir, tá certo? Agora, voltando na sua pergunta, é o seguinte, quando a gente usa todas as estratégias possíveis, a gente identificou nesses exames funcionais bem complexos que a gente faz, né? E está usando a levotiroxina, usando os nutrientes, os suplementos adequados para o funcionamento do organismo, e a pessoa ainda assim tem sintomas, aí é extremamente válido o uso do T3. Certo? Então, o uso do T3 ele é válido não apenas quando você tem um polimorfismo genético, não funciona adequadamente a enzima, mas quando você tentou corrigir todas aquelas desordens que está gerando a não conversão do T4 para o T3, aí você faz o T3, né, sempre numa proporção de pelo menos 5:1, a cada 5 de T4, 1 de T3, né? Você faz essa suplementação e a esmagadora maioria das pessoas acabam tendo benefício. Então, é claro que não é como as pessoas fazem também. Fala assim, vamos dar T3 para todo mundo. Não, pera aí. Se eu conseguir resolver o problema com a melhora da minha nutrição, com a melhora, né, com a reposição de levotiroxina, está convertendo o T4 em T3 e melhorou o nível de T3, melhorou mais sintomas, você não precisa dar T3, mas se você fez tudo aquilo que era possível fazer dentro da medicina funcional e ainda assim existem sintomas, o T3 não subiu, aí você dá um pouco de T3. Muito bom. Doutor, infelizmente a gente vai ter que encerrar, o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito o carinho de todo mundo que está aqui, o seu carinho, a sua competência, a sua humanidade. Muito obrigado, doutor. Ele está atendendo online, né, doutor, agora na pandemia? Está atendendo online agora na pandemia. Ótimo. Tá? Eu vou compartilhar aqui, então, teus contatos direitinho. O doutor, ele é de Goiânia, então, quem quiser presencialmente, aí ele vai voltar em breve aos atendimentos. Ele atende online. Vamos fazer mais uma de Hashimoto. O que você acha? Vamos? Eu acho perfeito, porque a gente não colocou nem a metade das nem a metade. Eu sabia que não ia dar tempo. Eu sabia. Mas eu vou deixar essa live gravada aqui para vocês. Compartilhem com os amigos de vocês, com todo mundo que possa se interessar. Eu vou encerrar, porque senão o Instagram cai. Aqui a gente perde tudo. Doutor, muito obrigada pelo carinho. Obrigada mesmo. Eu sou sua fã. E em breve a gente se encontra pessoalmente. Vem para São Paulo e eu vou para Goiânia. Com certeza. Um beijo grande, querida. Gente. Comam algo saudável pela gente e até o próximo ao vivo. Um beijo. Tchau, gente.